São Paulo tem 13 desfalques pro jogo contra o Flamengo. 13, tô falando de 13. Poupa os jogadores contra o Flamengo para não ajudar o Palmeiras ou tenta ganhar do Flamengo? Mas assim, levar isso aqui a sério é meio maluco, né? Dizer que o Palmeiras tem o dobro de chance do Flamengo de ser campeão porque ele tá 1 ponto na frente do Flamengo. O Palmeiras joga 2 clássicos contra o Santos, por pior que esteja o Santos, são clássicos. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Nação, vamos acompanhar aqui Jova Tricolor falando aí sobre essa partida entre São Paulo e Flamengo. E olha só a pergunta que ele faz aí, nação, para o público dele. Também temos aqui, nação, Rica Perrone, falando aí sobre a porcentagem que estão dando para o Palmeiras, cara. Já estão colocando o Palmeiras como campeão brasileiro. Praticamente já estão entregando a taça, né? Sendo que falta muita coisa ainda no campeonato. Vamos acompanhar o vídeo aí, nação, até o final. Se possível, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Mas o próximo adversário do São Paulo é nada mais, nada menos que o Flamengo. E olha como o São Paulo vai jogar contra o Flamengo, gente. Não vai ter o Morumbi, vai ter que jogar na Vila Belmiro e olha a quantidade de desfalques. Vamos lá. São Paulo chega para encarar o Flamengo na Vila Belmiro em meio a mais uma enxurrada de desfalques. Além das lesões que vem atormentando o time durante toda a temporada, agora o técnico Hernan Crespo perdeu também Alan Franco e Enzo Dias, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Com isso, o tricolor pode bater o recorde de ausências no ano, chegando a 13 jogadores fora de uma única partida. 13 jogadores. Algo que mostra o tamanho do desafio que o clube vem enfrentando. Ao longo da temporada foram dezenas de atletas no departamento médico: Caleri, Luan, Oscar, Ryan, Cedric, Dineno, André Silva, Leandro, Rodriguinho, entre tantos outros que ficaram afastados por lesão. É impressionante como o São Paulo precisou se adaptar o tempo todo, jogando com formações diferentes e improvisações a cada rodada. E agora, justamente contra um Flamengo que briga com o Palmeiras pela liderança do Brasileirão, o time chega sem força máxima e com várias dúvidas. E aí, torcedor, o que você faria se fosse Crespo? Colocaria força máxima para garantir a vaga na Libertadores ou pouparia o elenco para não ajudar o Palmeiras na disputa pelo título? O São Paulo chega para encarar... Aliás, fica a pergunta para vocês aqui também, tá? Deixa nos comentários. São Paulo tem 13 desfalques pro jogo do Flamengo. 13, tô falando de 13. Poupa os jogadores contra o Flamengo para não ajudar o Palmeiras ou tenta ganhar do Flamengo? Você sabe, né? São Paulo tirar pontos do Flamengo, o Palmeiras aí abre do Flamengo e esquece. O Palmeiras não vai perder diversos pontos no final do campeonato. Vocês sabem, né? Uma vitória do São Paulo pode significar, sim, o título do brasileiro do Palmeiras. Aliás, o São Paulo tem ajudado bastante o Palmeiras ultimamente, hein? Não que o Palmeiras dependa da ajuda, mas tem. Indiretamente, está ajudando. Porque o São Paulo ser eliminado pela LDU ajudou o Palmeiras a chegar na final da Libertadores. Eu falei que o Palmeiras passaria esse time horrível da LDU, né? Eu falei que passaria. E agora o São Paulo ganhar do Flamengo praticamente entrega o brasileiro para o Palmeiras. Então fica a pergunta. E aí? O que vocês fariam? Entregaria rapadura para o Flamengo ou ganharia para o São Paulo aumentar as chances de uma vaga na Libertadores ou pré-Libertadores? Deixa aí nos comentários. Minha opinião, com a vitória de ontem, cara, tem que tentar ganhar. Se perde do Vasco ontem, aí você poderia esquecer, né? Libertadores, mas como ganhou do Vasco, cara, tem que tentar ganhar do Flamengo, velho. Tem que tentar ganhar do Flamengo e... pra manter, né, gente? Porque... Jova, mas vai pra Libertadores pra quê? Monta essas merdas desses times fracos aí, ir pra Libertadores pra quê? Gente, arrecadação, né? Arrecadação, o São Paulo arrecada muito mais. O São Paulo tá quebrado, gente. Disputar uma Libertadores, vai entrar grana nos cofres do São Paulo, mesmo que a gente saiba que a chance é quase zero do São Paulo chegar numa semifinal. Nossa, mas que... infelizmente, essa é a verdade hoje, né? Mas, enfim. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Estatística e dados daqueles do tipo, quantos por cento de chance cada time tem de chegar, de ser campeão, de cair, etc. Já vimos o time com 1% de chance de ser campeão, o time com 1% de chance de ficar na Série A, ficar na Série A. De modo que qualquer pessoa que assiste futebol sabe que isso aqui é um número até interessante que se divulgue, mas assim, levar isso aqui a sério é meio maluco, né? Dizer que o Palmeiras tem o dobro de chance do Flamengo de ser campeão porque ele tá 1 ponto na frente do Flamengo.
O Palmeiras joga 2 clássicos contra o Santos, por pior que esteja o Santos, são clássicos. Vamos analisar aqui alguns jogos. O Flamengo joga contra o São Paulo, mas esse jogo é na Vila Belmiro, não é no Morumbi. O Flamengo é evidentemente superior ao São Paulo, que não significa que o São Paulo não vai fazer o uso do fator casa, torcida e tal, e jogar um jogo suficiente para ganhar do Flamengo, afinal de contas o São Paulo é um grande clube. Como o Santos também pode fazer frente ao Palmeiras, porque também é um grande clube e é um clássico. Então, eu acho que cravar assim, do jeito que está sendo colocado. Aí o Flamengo recebe o Santos. Por melhor que seja o Flamengo, é o Santos, né? É um time grande também. O Flamengo é favorito, mas não é essa baba toda. Palmeiras e Mirassol. É uma facilidade tremenda o Palmeiras jogar contra o Mirassol fora de casa. Então, dentro dos prognósticos mais razoáveis aqui, ó, nessa rodada aqui, é mais fácil o Flamengo passar na frente do Palmeiras do que o Palmeiras manter a liderança. Aí na rodada 34, vamos lá. Na rodada 34 nós temos o seguinte, nós temos o Palmeiras indo pegar o Galo fora de casa e o Flamengo jogando um clássico em casa contra o Fluminense no Maracanã. Acho que, por mais que seja clássico, o jogo do Flamengo é razoavelmente mais possível por ser fora de casa, mas ser um clássico, do que o Palmeiras contra o Galo, embora o Palmeiras também seja favorito. O Flamengo recebe o Bragantino, o Fluminense recebe o Palmeiras. Mais difícil para o Palmeiras receber o Fluminense do que receber o Bragantino. Depois nós temos o Flamengo fora contra o Atlético Mineiro, na semana que o Galo vai disputar, vai ter disputado o título da Copa Sul-Americana e, portanto, não sabemos como é que vamos encontrar esse Atlético Mineiro. O Palmeiras sai para encontrar o Grêmio. Um Grêmio que pode estar ali buscando, sei lá, sonhando muito alto um G8, mas provavelmente uma vaguinha na Sul-Americana e olhe lá. Nas últimas rodadas, aquele Deus nos acuda, porque nós teremos na penúltima rodada, e aí começa o drama dos times que já estão rebaixados. Hein? Flamengo e Ceará, pode ser que o Ceará esteja muito de boa ali, já não fazendo nada. Palmeiras e Vitória, o Palmeiras pode pegar uma vitória desesperada ou uma vitória eliminada. Aí na última rodada você tem um Flamengo fora contra o Mirassol, que tende a estar com a vida dele resolvida, tende a estar com a classificação dele garantida e, portanto, de férias, e o Palmeiras contra o Ceará, que também tende a ter a sua situação resolvida e, portanto, de férias, e nós possivelmente teremos um final de brasileiro, como os pontos corridos merecem, com times rebaixados, fazendo aquele negocinho do tipo, ó, se não der uma mala branca aqui, ninguém corre, é assim que se resolve o Brasileirão. Eu não vejo essa distância toda, não. Para mim é pau a pau os dois ali. Tá aí, Nação, grande Rica Perrone. Eu acho que ele tem razão, né, Nação? Acho que ele tem bastante razão. Essa loucura aí dos matemáticos, né, já definirem o título para o Palmeiras, ou seja, já entregar a taça para o Palmeiras é uma loucura. O Palmeiras está com 1 ponto à frente do Flamengo e eles já fazem um cálculo como se o Palmeiras já fosse praticamente campeão brasileiro de 2025, sendo que tem vários jogos pela frente, apesar de estarmos aí na reta final do campeonato, mas tem vários jogos pela frente, aí tem muito o que acontecer ainda no campeonato, né? O Palmeiras, como o Rica falou, vai fazer 2 jogos com o Santos nessa situação que está no campeonato, precisando de vitória, precisando, quem sabe, até de um empate contra o Palmeiras, que vai servir e muito, né? Ainda pega o Mirassol também, que está na parte de cima ali. O Mirassol, lá na casa do Mirassol, é um time que está dando trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Cara, tem muita coisa pela frente. E o Flamengo também, né? O Flamengo não terá vida fácil assim. O Flamengo tem um Fla-Flu pela frente, tem o próprio São Paulo agora nessa semana, tem o Atlético Mineiro, que independente do momento, quando joga contra a equipe do Flamengo, a vontade é dobrada, tem aquela guerra que eles criam lá, o jogo vai ser lá em Minas, então não será um jogo fácil também para o Flamengo. Acho que tem muitas coisas para acontecer nesse campeonato. Nação, e o Jova lá no início, hein, falando com o público dele ali, será que o São Paulo vai entregar? Quando ele fala entregar, não é entregar, fazer pênalti, fazer gol contra, essas loucuras, né, Nação? Quando ele fala entregar, é jogar com um time reserva, um time mistão ali contra o Flamengo, e eu, na minha opinião, sou totalmente contra essas coisas no campeonato. Seja qualquer time, eu acho que o time tem que jogar pra valer, sem esse mimimi de entregar jogo. Isso não existe em competição nenhuma, na minha opinião, com clube nenhum, seja São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Eu acho que tem que jogar as competições a sério. Eu sou totalmente contra isso aí. Eu acho que o São Paulo tem que jogar para ganhar, o Flamengo não precisa dessas coisas. A mesma coisa são os adversários do Palmeiras, tem que jogar também para vencer o Palmeiras, porque o Palmeiras também não precisa dessas coisas. Eu acho que tem que, todo mundo tem que jogar a vera, né? Como a gente fala no nosso linguajar do futebol. Nação, teve alguns comentários lá no canal do Joba que me chamou a atenção, né? Teve um amigo ali, Fabiano, que colocou lá, ó, tem que entregar sim o jogo, porque não dá para saber para onde vai o dinheiro. Ele quis dizer ali o dinheiro, né, que vai entrar no São Paulo em caso de classificação
para a Libertadores. Teve outro aí que colocou, entrega logo esse jogo. Que loucura, hein, nação? Torcer contra o São Paulo é complicado, mas eu pouparia o elenco. Cara, será, nação, que o São Paulo vai poupar o elenco? Entrega logo. Outro colocou aqui, é um tal de Helder Lima. Entrega logo. Também teve o São Paulino aí, Gabriel, que colocou, ó, tem que entregar o jogo para o Flamengo. Tá de brincadeira, né? Flamengo por quê, boneco? O Flamengo tá sendo prejudicado aí no Campeonato Brasileiro desde o início e vocês ainda ficam com esse mimimi, esse papo de Varmengo. Na verdade, o que tem no campeonato é Varmeira. Esse sim está comprovado que tem. Nação, coloque seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.